Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com você. Que o Espírito Santo esteja aqui junto de nós para tratar de um assunto tão importante quanto as leis contidas na Bíblia. Nós já vimos que no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 3 ao 17, ali está contida a lei moral. A lei que o próprio Deus escreveu e deu a Moisés para que todo o povo observasse essa lei, cumprisse essa lei e andasse em retidão diante do nosso Deus. Essa é a lei moral escrita pela mão do nosso Deus, o Criador soberano de todo o universo, ok? Mas nós sabemos também que além da lei moral, existiu a lei cerimonial. Mas o que era a lei cerimonial? No vídeo passado nós estudamos que havia o santuário, um tabernáculo que Deus mandou construir, porque Ele queria viver junto do povo. Ele queria estar ali, a presença dele queria estar junto do povo. E ali no tabernáculo existia um sistema de sacrifícios que mostrava que a cada ano o pecador tinha que levar um animalzinho, colocar a sua mão sobre a cabeça do animalzinho, confessar os seus pecados, imolar e derramar aquele sangue e dar ao sacerdote para que o sacerdote levasse para o santuário. Então todo ano era feito isso. E de manhã e de tarde também eram feitos sacrifícios, todos sacrifícios de sangue. Mas por que era feito isso? O que acontecia? Qual era o propósito disso no santuário terrestre? Ora, nós sabemos que a palavra de Deus já apontava para o Cordeiro puro e santo do Senhor que viria derramar o seu sangue para pagar os pecados de todos aqueles que a ele se achegam. Mas nós vamos ler o texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, do verso 1 ao 6 e depois do 11 ao 14. Eu vou ler com vocês, prestem bastante atenção para que a gente possa absorver a informação, o ensinamento que o Senhor tem para nós nesse texto, ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para você. Capítulo 10, do verso 1 ao 6, primeiro. E diz assim: o texto diz: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Verso 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles se oferecem. Então, aqui já está dizendo que aqueles sacrifícios que eram feitos no santuário terrestre não poderiam tornar perfeitas as pessoas que praticavam os sacrifícios, mas pela fé eles faziam, crendo na bênção vindoura, que seria um ser perfeito que morreria como Cordeiro de Deus para perdoar todo o pecado da humanidade, todo o pecado daquele que se achega ao Senhor com arrependimento, com confissão e aceita a salvação em Cristo Jesus, tá certo? Então aqui diz assim: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados? Ou seja, se eles praticassem aqueles pecados e oferecessem o sacrifício, tivesse a consciência de que fossem perdoados para sempre, certamente hoje a vida do Senhor Jesus não teria valor. Mas não era assim, porque aqui no final a gente vai ler que diz assim, olha: entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formastes. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado.
Então, na verdade, hoje não se tem mais essa concepção de oferecer sacrifício de animais, porque sangue de animais não pode perdoar pecados. Mas naquela época era feito pela fé, confiando no Cordeiro de Deus que viria para salvar a humanidade. E aqui, no verso 11, deixa eu ler aqui para você. Vou ler o verso 9. Aí diz assim: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de quem? De Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo purificados. Glória a Deus por isso, não é? Porque é certo que no antigo Israel se fazia esses sacrifícios para dar uma demonstração de que haveria solução definitiva para o pecado, que foi o que o Senhor Jesus fez, não é? O Senhor veio, morreu na cruz, o seu sangue precioso apagou todos os pecados e agora nós podemos andar em novidade de vida. Então, para todas aquelas pessoas que creem no sacrifício do Senhor Jesus, a lei cerimonial acabou. Não existe mais cerimônia de sacrifício. Existe a lei moral do nosso Deus e Criador, que está lá no livro de Êxodo, que nós lemos há pouco tempo. Está no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 3 ao 17. A própria palavra do Senhor dizendo como deveria ser a lei moral, escrita pela mão do Senhor. Porém, a lei cerimonial, que era de sacrifícios contínuos e também uma vez por ano, o que acontecia? Era para que as pessoas se arrependessem, mostrassem que tinham fé no Cordeiro vindouro, que apagaria todos os pecados de toda a humanidade. E foi isso que o Senhor Jesus fez, como diz aqui a palavra do Senhor. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus até que todos os inimigos sejam postos, por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos aqueles que querem ser aperfeiçoados. Louvado seja o Senhor. Amém? Um grande abraço para você, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!